Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Sábado, 18 de março de 2023. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para este sábado. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18, 21, 24a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe. Em sonho ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia dito. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos dê entendimento, que nós possamos compreender os verdadeiros sentidos e valores do que aqui está escrito. A palavra do Senhor está nos dizendo que Maria estava prometida em casamento para José. E ela aparece grávida. José, não querendo denunciá-la, porque naquela época, quando acontecia tal coisa, o noivo poderia denunciar, ou seja, defamar a mulher, a moça, vamos dizer assim, porque eles não viviam juntos e ela aparece grávida. Muito estranho. Então, ele resolveu abandonar Maria em segredo. Olha, começa aí já a obediência de José, começa aí as precauções que José tinha. Ele, embora não concordando, porque ele não sabia da verdade, ele resolveu abandonar Maria. Mas ele também não quis denunciá-la e muito menos defamá-la. Porque muitos no lugar dele fariam o quê? Ia meter a língua, ia meter a boca, xingar essa mulher, ia falar, nossa, meu Deus, só Deus sabe o que falaria. Ele não, ele resolveu ficar em segredo e abandonar Maria. Mas quando ele estava com esses planos, eis que o anjo do Senhor aparece em sonho para ele e revela a realidade, revela para José o que estava acontecendo e por que Maria e como Maria ficou grávida e qual seria a razão, qual seria o procedimento a partir de então que ele deveria aceitar Maria como esposa. Que Maria estava grávida por ação do Espírito Santo e que ela daria à luz um filho, o qual ele, José, ponharia o nome de Jesus, e que ele seria grande entre as nações, e que ele viria para salvar todos os povos de seus pecados. Isso aconteceu em sonho a José. E aí ele vai e acolhe Maria. Ele vai viver junto com Maria.
A nossa fé católica nos diz que ele viveu a vida inteira com Maria e nunca tiveram relação sexual. Os dois morreram castos, ou seja, Maria foi elevada de corpo e alma ao céu, né? E José, seu esposo, ele veio a falecer tempos depois, mas ele morreu casto. Ele não praticou relação sexual com Maria. Então, Maria, ela é mãe de um filho só, único filho, aquele que ela concebeu por obra do Espírito Santo. E José foi o pai adotivo de Jesus. Este homem é um modelo para todos nós, é um exemplo de marido, é um exemplo de esposo, aquele que acolheu, ele já fora preparado, muitos e muitos anos, né? Ele fora preparado já por Deus, como Maria também fora preparada já por Deus, aquele casal tão maravilhoso, para que eles cumprissem aquele papel tão bonito, tão importante para a humanidade. Maria ser mãe do Salvador da humanidade e José, o pai adotivo de Jesus, que foi o Salvador da humanidade. E ele, na obediência de Deus, na obediência da palavra, ele viveu segundo a vontade de Deus com Maria. Ele passou por muitos sofrimentos e problemas por causa de Jesus. Não em si, porque Jesus... Não era isso. É porque os povos na época, eles não concordavam com a tese de Jesus que viria para ser o rei. Por quê? Porque eles queriam um rei que aderisse aos planos materiais, aos planos dos homens. Mas o plano de Jesus, o plano de Deus para com Jesus, para com José e Maria, não era um plano deste mundo, e sim um plano de salvação, um plano de amor, um plano de purificação. Por isso, Maria e José foram escolhidos por Deus para exercerem este papel tão importante e tão maravilhoso para toda a humanidade. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso sábado para todos nós, na bênção de Deus, na graça de Deus, e que José, ele interceda junto ao seu filho adotivo Jesus, por todos nós, e que nós seguimos o exemplo de Maria e de José, que viveram na obediência. A palavra de Deus também nos diz, um outro evangelho de hoje, que eu escolhi esse aqui, mas o outro evangelho nos diz que Jesus, aos 12 anos, ele fora lá naquela festa da Páscoa, e quando os pais saíram sem perceber, foram. No meio do caminho resolveram voltar. E aí Jesus se encontrava no templo, conversando com os doutores da lei. Então, Jesus, filho de Maria e de José, aí eles perguntam: filho, o que você está fazendo? Não vês que eu estou na casa do meu pai, cumprindo o que ele me ordenou? Então Jesus, desde pequeno, desde 12 anos, ele já procurava obedecer o Pai. E ele tinha uma imensa sabedoria, e a palavra nos diz que ele crescia forte, robusto e crescendo em sabedoria. E nós vemos também, a palavra nos diz que até em sua morte de cruz ele foi obediente ao Pai. Portanto, nós devemos sermos obedientes à palavra de Deus, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo ao Pai, porque a palavra de Deus é o Pai que está falando conosco. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha